Você já leu algo na Bíblia que te deu medo de verdade? Um texto tão forte, tão sombrio, que parece ter saído de um filme de terror, mas que está lá nas Escrituras Sagradas? Pois hoje você vai conhecer, ou talvez entender pela primeira vez, o capítulo mais assustador de toda a Bíblia, Apocalipse, capítulo 9. Se você ver isso acontecendo com os seus próprios olhos, fique em casa e, principalmente, esteja espiritualmente preparado. O que está escrito ali não é alegoria inocente, nem metáfora suave. É uma descrição detalhada de uma invasão sobrenatural, um tormento global e de uma entidade que comanda tudo direto do abismo. E não, isso não é exagero. Está tudo na Bíblia e o mais preocupante, pode estar mais perto do que imaginamos. O livro do Apocalipse é conhecido por suas profecias misteriosas, símbolos poderosos e revelações sobre o fim dos tempos. Mas quando chegamos ao capítulo 9, o tom muda. O texto se torna sombrio, angustiante. É como se o próprio inferno se abrisse e liberasse criaturas que estavam presas há milênios e que têm uma missão clara: atormentar a humanidade. Nesse vídeo, você vai entender o que exatamente acontece em Apocalipse 9. Quem são essas criaturas bizarras? Por que elas surgem? E o que isso significa para os nossos dias? Vai perceber que esse capítulo não está falando apenas do futuro, mas de algo que já pode estar se aproximando rapidamente, ou até mesmo começando de forma sutil, silenciosa, espiritual. A Bíblia diz que o quinto anjo tocou a sua trombeta, e quando isso aconteceu, uma estrela caiu do céu sobre a terra. Mas essa estrela não é um corpo celeste, é um ser, é um anjo, e a ele foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abre esse poço, uma fumaça imensa sai de lá, escurecendo o céu e o ar. Mas o pior vem depois. Criaturas saem dessa fumaça, e elas não são comuns. São chamados de gafanhotos, mas são diferentes de tudo o que você já viu. Esses seres têm poder semelhante ao dos escorpiões da terra e recebem uma ordem: não toquem na vegetação, nem nas árvores, mas apenas nos seres humanos que não têm o selo de Deus em suas testas. Seu objetivo não é matar, mas atormentar. Por 5 meses, esses seres vão causar uma dor intensa nas pessoas, semelhante à picada de um escorpião. Agora, imagine isso: criaturas que surgem de um abismo espiritual, atormentando a humanidade por um período determinado, sem que ninguém consiga fugir. E o mais chocante, durante esse tempo, os homens buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Isso é literal? É simbólico? Pode ser ambos, mas de qualquer forma é aterrorizante. A descrição dessas criaturas é algo que parece saído de um pesadelo. Sua aparência era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, os rostos pareciam rostos humanos, tinham cabelos como de mulher e dentes como de leão. Tinham couraças como de ferro, e o barulho das suas asas era como o estrondo de muitos carros e cavalos correndo para a guerra. Suas caudas eram semelhantes às dos escorpiões, e nelas havia ferrões. E com essas caudas, eles tinham o poder de causar dor por 5 meses. O que tudo isso significa? Muitos estudiosos ao longo da história tentaram interpretar esse texto. Alguns acreditam que João estava vendo uma guerra futurista e tentando descrever com palavras do seu tempo o que via: helicópteros, tanques, armas químicas, drones. Outros acreditam que isso é literal, que de fato seres espirituais serão libertos no futuro e causarão esse tormento físico e emocional nas pessoas. E então surge outro detalhe: essas criaturas têm um rei. Ele se chama Abaddon em hebraico e Apollyon em grego. O nome dele significa o destruidor. Ele é o anjo do abismo.
Isso mostra que essas criaturas não agem por acaso. Elas estão organizadas, elas têm liderança. E essa liderança é sombria, poderosa e autorizada por Deus por um tempo. Esse é um dos momentos mais assustadores da Bíblia, porque mostra que Deus permitirá que o abismo seja aberto. Que Ele dará permissão, ainda que por um tempo determinado, para que o mal se manifeste de forma intensa sobre a terra. E isso nos leva a uma reflexão séria. Estamos preparados para esse tempo? Talvez você pense, mas isso é para o futuro, ainda vai acontecer. Então por que me preocupar agora? A resposta é simples, porque os sinais já estão ao nosso redor. O tormento já começou para muitos. Não de forma literal com criaturas saindo de abismos, mas com doenças mentais, crises emocionais, vícios, angústias profundas, depressões avassaladoras, pessoas que estão vivas por fora, mas mortas por dentro. Gente que acorda todos os dias desejando não existir mais. Apocalipse 9 pode ser também uma metáfora espiritual de uma geração que está sendo atormentada por forças invisíveis e que não encontra alívio, porque não tem o selo de Deus sobre si. Os que têm o selo, os que pertencem a Cristo, são poupados. Os que não têm estão vulneráveis, estão sendo atingidos sem saber por quê. E isso muda tudo, porque esse capítulo não é apenas um alerta para o futuro, é um espelho do presente, um grito de advertência para quem está brincando com o tempo, com a fé, com o pecado, um chamado urgente à vigilância espiritual. As Escrituras deixam claro: o abismo existe. Há forças espirituais presas que aguardam o tempo determinado por Deus para serem soltas. E quando forem, não haverá escapatória para quem estiver despreparado. Não adianta correr, não adianta fugir. A única segurança estará naqueles que já estiverem selados, protegidos, escondidos em Deus. E é por isso que eu digo: fique em casa, não apenas em sentido físico, mas no sentido espiritual. Fique no esconderijo do Altíssimo, fique na presença de Deus. Fique debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, porque quando esse tempo chegar, quem não estiver dentro estará em perigo. Apocalipse 9 é assustador, sim, mas não foi escrito para nos paralisar de medo, foi escrito para nos acordar, para nos alertar, para nos preparar. É como o toque de uma trombeta espiritual chamando os que dormem para despertar, chamando os que estão distraídos para se alinhar com o céu. A pergunta que eu deixo para você é: se o poço do abismo fosse aberto hoje, você estaria pronto? E se esses tormentos começassem agora mesmo, você estaria entre os que têm o selo de Deus? Não espere o som da trombeta para buscar santidade. Não espere os céus se abrirem ou os gafanhotos surgirem para se voltar para Deus. Hoje é o tempo. Hoje é o dia aceitável, porque amanhã pode ser tarde demais. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém. Tem muita gente que nunca ouviu falar de Apocalipse 9, e talvez você seja a única chance dessa pessoa ouvir essa verdade. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acredita que Apocalipse 9 está mais perto do que imaginamos? Que o Senhor te proteja, te guarde e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo. A paz.